mais um ciclo evangelístico com a retomada, portanto, das atividades do segundo semestre. O tema que será o grande tema desta série que estamos a iniciar hoje tem como título Eu Sou. É uma série de reflexões bíblicas de natureza devocional que são retiradas do Evangelho de João, de várias afirmações que Jesus, ao longo da história que é contada pelo evangelista João, faz a respeito de si mesmo. A respeito da sua messianidade, a respeito da missão que Jesus tinha, a respeito também da sua divindade, mas um aspecto extremamente importante que é, muitas destas afirmações estão centradas diretamente no próprio santuário. Mas hoje nós vamos ter a oportunidade de estudar a primeira das afirmações que aparecem no Evangelho de João, que tem como título Eu sou o pão da vida. Por esta razão, então, queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que aqui estamos, àqueles que nos assistem também e que nos honram a partir deste momento, com a possibilidade de estarmos juntos, estudando a palavra do Senhor. A você, irmão, amigo, querida amiga, prezada irmã que está em sua casa a assistir-nos neste momento, seja, portanto, bem-vinda a esta nova série, Eu Sou. O que o Senhor Jesus pode fazer por você? Aquilo que Deus está disponível para representar na sua própria vida. A título de contextualização, gostaria de voltar ao início da Bíblia, particularmente ao livro de Êxodo, onde nós vamos entender a origem desta expressão Eu Sou. E para isso, vamos a Êxodo capítulo 3, onde nos versos 13 e 14, vamos encontrar a conversa que Deus, ou mais propriamente Jesus, estava a ter com Moisés no Monte Sinai, que também era conhecido como Monte Horebe. Diante da sarça ardente, como a Bíblia diz, como é contado ali em Êxodo 3, ali estava Moisés, temeroso, perplexo com esta situação absolutamente inesperada que ele tinha acabado de contemplar. Uma sarça que estava a arder, contudo não se consumia. E Deus fala-lhe justamente do meio desta sarça que estava incandescente pela própria presença de Deus. A certa altura, então, Deus vai lançar a Moisés o desafio de ser o seu mensageiro, o seu enviado ao Egito para libertar os israelitas da opressora mão do faraó. Moisés titubia diante do desafio e pede a Deus que lhe dê garantias da sua presença. Mas Moisés, ainda apesar de ter recebido da parte de Deus a garantia de que o Senhor seria com ele agora vai lançar a Deus uma outra questão. Senhor, qual é o teu nome? Quando eu estiver diante dos israelitas, que nome é que eu apresentarei a teu respeito? O verso 13 diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que é que lhes direi? Sabem, meus queridos, é importante nós entendermos aqui o contexto desta pergunta. Moisés, é verdade que estava a tentar fugir de Deus. E Moisés vai tentar fugir de Deus, além de já ter colocado dois desafios, ou aliás, duas tentativas de se esquivar da missão que Deus lhe estava a dar, mas ele ainda vai tentar fazê-lo por mais 3 vezes. Mas esta segunda questão que Moisés coloca diante de Deus era uma questão legítima. Primeiro, o povo de Israel tinha se habituado a falar do Deus Criador dos céus e da terra como o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac. Era um Deus pessoal, era um Deus que estava relacionado à experiência de pessoas que tinham vivido, de fato, situações únicas e especiais com Deus. Agora, a verdade é que, aparentemente, este Deus, há uma série de anos, há várias décadas, talvez mais de um século, que não se manifestasse de forma visível e sobrenatural, de forma inquestionável ao povo de Israel. Por esta razão, então, provavelmente o povo estaria em dúvida se de fato as experiências vividas por Abraão, por Isaac e por Jacó seriam ou continuariam, diríamos assim, repetíveis naquele tempo. Mas existia ainda uma segunda razão pela qual Moisés perguntava a Deus o seu próprio nome. É porque os egípcios tinham um conjunto de mais de 600 deuses e divindades menores que eles adoravam e que cada uma delas era reconhecida por um nome.
E cada um destes nomes estava relacionado com a aparência que os egípcios imaginavam que teriam os seus deuses ou as suas divindades. E, além do mais, cada um destes nomes também representava aspectos do caráter ou do poder do tal Deus ou da tal divindade. Por isso, os egípcios tinham o hábito de dar nomes aos seus deuses. E estes nomes identificavam-nos e ajudavam o povo justamente a visualizar quem eram os seus deuses. Contudo, quando Moisés faz esta pergunta legítima a Deus, para o povo de Israel que estava a viver já há muito tempo num contexto egípcio, mergulhado na cultura de um país onde o politeísmo era efetivamente marcante, dominante, e que cada um destes deuses tinha efetivamente o seu nome, agora Deus vai responder no verso 14 da seguinte forma: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: E assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. O que na realidade Deus estava a dizer a Moisés era tão simplesmente isto: os egípcios têm 600 deuses. Cada um destes deuses tem um nome. Nomes de crocodilos, de chacais, de condores, de abutres, de serpentes, de rãs, de moscas, de besouros. Tem nomes inclusive de rio. Mas cada um destes deuses, na realidade, era comparável a alguma coisa que existia. Mas o Deus que os israelitas serviam, este Deus que estava prestes a manifestar o seu poder, era absolutamente único. Era incomparável. Não haveria nada que pudesse, de alguma forma, representar a grandiosidade, o poder, a soberania de Deus. Porque, na realidade, qualquer coisa ao qual o próprio Deus, o Deus de Israel, fosse comparado, seria algo que diminuiria a grandeza de Deus. Por esta razão, Deus diz a Moisés: Eu sou o que sou. Ou seja, não existe ninguém que possa ser comparado a mim. Não existe nenhum animal, por mais poderoso, por mais forte ou ágil que seja, que possa ser comparado a mim. Não existe nenhum astro, por mais brilhante que possa ser, que de alguma forma esteja à altura de representar o meu esplendor e a minha grandeza. Não existe ninguém, por mais sábio ou por mais arguto que venha a ser, que possa de fato representar a minha sabedoria ou o meu conhecimento. Não existe ninguém, por mais bondoso ou por mais generoso, não existe nenhuma relação humana que, por mais amorosa que possa vir a ser, esteja em condições de representar a grandiosidade da misericórdia e da benignidade de Deus. Por esta razão, Deus diz a Moisés: Eu sou o que sou. A única forma de tu poderes, Moisés, falar aos hebreus a respeito de mim é dizer-lhes que eu sou único, eu sou incomparável, eu sou indiscutivelmente poderoso, maior do que o próprio universo. E desta forma, esta frase, esta expressão vai tornar-se num chavão altamente poderoso e significativo para os israelitas. Não só porque representava a incompreensibilidade de Deus, mas também representava a incomparabilidade do próprio Deus. E desta forma, então, chegamos ao Novo Testamento, ao tempo em que Jesus vem à Terra, vestido com a roupagem humana, envolvido na natureza, num corpo humano, com as fragilidades que a própria humanidade vivia. E desta forma, e desta maneira, era efetivamente necessário que Jesus se revelasse ao ser humano com a sua verdadeira origem. E chegamos, por isso, ao capítulo 6 de João. Evangelho de João, capítulo 6, e convido-vos a lermos particularmente o verso 35. Neste capítulo vamos ler outros versículos também, mas é importante que nós possamos perceber como Jesus vai fazer esta afirmação e no contexto da qual Jesus faz esta afirmação. Jesus diz a certa altura, verso 35, Evangelho de João, verso 6, capítulo 6, verso 35, diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Meus prezados e queridos amigos,
mais do que simplesmente estarmos aqui a fazer uma apresentação de reflexões teologicamente duras e filosoficamente profundas, a grande questão aqui é, quando Jesus disse o que disse, ele estava de alguma forma a tentar transmitir uma mensagem tremendamente confortadora ao coração daqueles que o ouviam. E para nós entendermos isto, muitas vezes, queridos amigos, e permitam-me sobretudo falar àqueles que estão lá em casa, àqueles nossos irmãos que nos ouvem neste momento, às vezes nós, para lermos um texto e para o compreendermos, é conveniente percebermos o contexto em que esta expressão ou esta afirmação é feita. E permita-me partilhar consigo, prezado amigo, querida amiga, a seguinte sugestão. Quando lemos um versículo, ele pode ter, diríamos assim, uma eloquência e uma importância que nos soe aos ouvidos, mas para entendermos realmente aquilo que ali está a ser dito, é conveniente que nós percebamos o próprio contexto da afirmação. E então, fica aqui a dica. Se não está muito fácil de entender aquilo que está a ser dito, leia 5 versículos para cima e leia 5 versículos para baixo do texto que você está a ler. Se ainda assim não conseguir compreender exatamente o contexto no qual aquilo surge, leia o capítulo todo da afirmação bíblica em causa. Se ainda assim for difícil, leia 1 ou 2 capítulos para trás, 1 ou 2 capítulos para a frente. Normalmente desta forma, sobretudo nos livros proféticos do Antigo Testamento, nos livros de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, fica bem claro perceber, portanto, como aquela afirmação se encontra encaixada num cenário, num contexto muito específico. Mas para nós entendermos aquilo que o verso 35 efetivamente está a dizer, vale a pena irmos ao início do capítulo 6. E quando nós lemos o Evangelho de João, o capítulo 6, do verso 1 em diante, percebemos que Jesus estava a desenvolver o seu ministério no norte de Israel, na região da Galileia. Jesus estava nas cidades em volta do lago de Genezaré, também conhecido Mar da Galileia. E desta forma, então, Jesus, um determinado dia, estava junto com os seus discípulos e uma multidão de pessoas, pelo menos 5.000 homens estavam ali, sem contar as crianças e as mulheres que se tinham juntado. E aquela gente toda estava a ouvir Jesus há várias horas. E o coração do mestre compadeceu-se, porque sabia que em determinado momento o ronco dos estômagos daquelas pessoas seria mais alto do que a própria voz do mestre. E na sua sensibilidade, no seu carinho, ele faz uma pergunta quase que divertida aos seus discípulos. E diz-lhes, o que é que vocês acham? Não era bom nós darmos de comer a todas estas pessoas? E Filipe, um dos discípulos mais interessantes do grupo que Jesus tinha convidado para segui-lo, ele diz de forma muito prestativa, mestre, ainda que nós tivéssemos 200 dinheiros, o equivalente mais ou menos ao salário quase de um ano inteiro de um trabalhador comum, ainda que nós tivéssemos o dinheiro, esse dinheiro todo, e fôssemos comprar pão, mal dava um pedacinho de pão para cada uma destas pessoas que está aqui ao redor. E Jesus então diz-lhes, ok, mas e então, como é que nós vamos fazer? E alguém então aparece com uma solução que era apenas quase que um pequeno descargo de consciência. Era só uma informação, quase que um ponto de situação que estavam a fazer a Jesus. Alguém aparece com 5 pãezinhos de cevada e com 2 peixinhos. Mas o que é isto? Dizia aquele que trazia este alimento. O que é isto para alimentar toda essa gente? E Jesus disse, não se preocupem, porque efetivamente vocês vão ver agora o que é que vai acontecer. E Jesus diz-nos a Bíblia que começa a partir aquele pão depois de ter orado, agradecido a Deus e pedido a bênção para ele. E o pão vai sendo partido e vai sendo passado bocado de mão em mão. E todas as pessoas vão comendo. E à medida que o pão era partido, aparecia mais pão e mais pão e mais pão e mais pão. A ponto de que, quando todos tinham sido saciados e foram recolhidos os pedaços que tinham sobrado, era sem dúvida uma quantidade muito maior do que aquela que originalmente tinha dado origem àquela simples refeição. E agora imaginem, 12 cestos de pães, não sabemos o tamanho dos cestos, mas certamente eram muito maiores estes cestos do que inicialmente os 5 pãezinhos que foram trazidos. Tinha sobrado. Sabem, esta é uma lição muito interessante, porque o pouco que possa estar nas nossas mãos com Deus pode ser transformado em algo absolutamente suficiente para atender todas as nossas necessidades.
Às vezes existem irmãos, às vezes existem amigos que procuram seguir os caminhos do Senhor, mas estão tão preocupados com as questões materiais, que trabalham, muitas vezes buscando obter sucesso. E é legítimo que um cristão procure obter sucesso. É legítimo que um cristão procure ter uma vida digna, com recursos financeiros que possam permitir a si e à sua família viverem com algum conforto e também poderem usar destes mesmos recursos para ajudar e abençoar outras pessoas que passem por necessidades. Mas a realidade, queridos amigos, é que nós não podemos nos esquecer, como diz um ditado popular, que o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. A grande realidade é que Deus verdadeiramente pode fazer de pouco muito, porque as suas bênçãos podem verdadeiramente multiplicar recursos materiais que sejam escassos. As bênçãos de Deus podem fazer com que as capacidades que uma pessoa julga que são insignificantes possam transformar-se em grandes instrumentos da parte de Deus para salvar almas e levar outros ao conhecimento do Evangelho. Às vezes aquilo que nós julgamos que é pouco, abençoado por Deus, poderá realmente transformar-se num verdadeiro monumento à graça e ao poder de Deus. Por isso, não desistamos quando sentirmos que as coisas são pequenas, que os inícios são frágeis, que os nossos recursos são limitados, porque se estivermos disponíveis a colocar Deus no negócio, se estivermos dispostos a colocar Deus como nosso conselheiro, se estivermos dispostos a entregar o nosso ser a Jesus, Ele fará com que aquilo que inicialmente é pouco se transforme em muito e seja suficiente para abençoar e alimentar muitos. Neste contexto, efetivamente Jesus vai ser inquirido no dia seguinte por um conjunto de pessoas que tinham ouvido falar daquela miraculosa multiplicação de pães, e no dia seguinte muitos vêm novamente ter com Jesus à busca de mais milagres, de mais elementos surpreendentes e sobrenaturais. Sabem, muitas pessoas que seguiam Jesus tinham o hábito de procurar o espetáculo. Havia pessoas que iam atrás de Jesus em busca da sabedoria que ele tinha a transmitir. Havia pessoas que procuravam Jesus para obter cura, porque acreditavam e tinham ouvido falar do seu poder sobrenatural e miraculoso que trazia saúde a muitos daqueles que estavam doentes. Havia pessoas que iam atrás de Jesus em busca de pequenos deslizes para depois o acusarem de heresia ou de falsidade teológica. E havia muitos que iam atrás de Jesus apenas atrás de espetáculo. Queriam ver milagres, queriam ver coisas surpreendentes. Será que hoje não é um pouco semelhante a isso também? Sabem, queridos, não quero que me entendam mal, mas aquilo que Jesus tinha a oferecer há cerca de 2000 anos atrás era o reino de Deus e a sua justiça. Hoje, o Senhor continua a oferecer exatamente a mesma coisa. Ele continua a apresentar à humanidade um projeto que tem como propósito levar as pessoas a terem a sua vida transformada e habilitarem-se ao reino eterno. Os milagres efetivamente acontecem. Os milagres que Jesus fez tinham como objetivo mostrar a natureza benigna e misericordiosa do caráter de Deus. Deus ainda hoje faz milagres, mas a nossa preocupação e a nossa motivação para seguir ao Senhor não deve ser ir atrás de milagres, atrás de espetáculo, atrás de grandes, e ostentosas manifestações de poder, talvez até em algumas circunstâncias rituais e mensagens talvez um pouco bizarras e espalhafatosas. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo era alguém que se pautava pela simplicidade. Ele disse: vinde a mim e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A atitude de Jesus era tudo menos arrogante, era tudo menos espalhafatosa. A atitude de Jesus era sincera, honesta, verdadeira e, sobretudo, discreta. Mas hoje, se nós procurarmos efetivamente conhecer a verdade do Evangelho, vamos perceber que ela continua a ser pautada justamente pelos mesmos elementos e pelas mesmas características: honestidade, sinceridade, verdade e mansidão.
De alguma forma, estas são as mensagens ou as características essenciais do Evangelho. E, queridos amigos, Jesus ele vai dizer justamente àqueles que o procuravam, que lhe queriam pedir que se manifestasse de forma espetacular e talvez até com algum dramatismo típico de um ilusionista que tenta, diríamos assim, embevecer, inebriar as multidões que o escutavam com os seus gestos teatrais. Mas Jesus não faz nada disso. Ele apenas diz: vocês querem me seguir? Então estejam dispostos a entender que eu sou o pão da vida. A expressão pão, no contexto religioso judaico, era muito significativo. Vocês sabem que existia uma cidade em Israel que se chamava Belém. E a cidade de Belém quer dizer, ou o nome Belém quer dizer literalmente casa de pão. E é interessante Jesus ter nascido em Belém, e é interessante também o fato de Jesus se apresentar como o pão da vida. Mas, quando nós continuamos a ler este texto, vamos perceber que Jesus vai fazer referência também ao pão que o povo de Israel tinha comido no deserto durante o tempo em que tinham vagueado do Egito até Canaã. Eu gostaria de vos convidar, não desmarquem João 16, aliás, não desmarquem João 6, mas vamos dar uma olhada em Êxodo 16, o verso 4. Livro de Êxodo, capítulo 16, o verso 4. E é interessante, é importante nós podermos entender o contexto histórico destas afirmações, porque como Jesus falava a hebreus, que conheciam tão bem a sua própria história, e estavam familiarizados com todos estes eventos históricos, fazia todo o sentido que eles percebessem que Jesus estava a fazer referência a estes acontecimentos, a estes eventos, a estas características da história do povo de Israel. E diz então, a certa altura, no capítulo 16, aonde Deus anuncia a Moisés que haveria de passar a alimentar aquele povo com o maná, o pão que seria dado todos os dias ao povo. E no verso 4, então, diz o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá a colher cada dia a porção para cada dia. E reparem o que o verso diz no finalzinho. Diz Deus: para que eu veja se anda em minha lei ou não. E todos nós conhecemos o resto da história e sabemos que Deus vai continuar a dar instruções a Moisés no sentido de que cada dia, cada membro do povo de Israel colhesse apenas a quantidade necessária para a alimentação durante aquele período de 24 horas, que era o equivalente a um gomer. Era mais ou menos o equivalente a cerca de 200 ou 300 mililitros. E que estava, diríamos assim, compreendido que esta seria a quantidade de alimento necessária para um ser humano adulto poder se alimentar durante um dia. Se sobrasse maná para o dia seguinte, habitualmente o maná enchia-se de bichos, de vermes e cheirava mal. Mas, excepcionalmente, à sexta-feira, o maná podia ser colhido em dobro para que no sábado ninguém precisasse sair a colher o maná e pudessem, portanto, desfrutar da observância e da guarda do sábado conforme Deus tinha pedido. Ora, aqui está uma ideia muito interessante. Muitas pessoas, por vezes, muitos cristãos sinceros e honestos, acreditam que o sábado foi dado aos israelitas apenas no Monte Sinai. Mas nós percebemos que a narrativa que apresenta, portanto, a apresentação dos 10 mandamentos, aparece apenas em Êxodo 20. E é claro que o povo de Israel já conhecia há muito tempo o sábado e já há muito tempo guardava o sábado. Nós sabemos isto porque já nos tempos do próprio Adão e Eva, os primeiros habitantes da terra tinham recebido do próprio Deus a orientação para guardarem o sábado. Quando nós vamos a Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, é-nos dito que Deus abençoou o sábado, Deus o santificou e Deus santificou o sábado, ou descansou também no sábado. Portanto, o sábado não é uma instituição judaica, mas sim algo que foi dado à humanidade como um privilégio, como uma bênção e como um tempo sagrado e separado para que a humanidade possa se relacionar com o seu Criador. Ora, quando Deus dá o pão, o maná ao povo, Ele vai dizer justamente isto. Eu estou a dar o pão ao povo para que eles possam demonstrar se de fato estão disponíveis para ser obedientes ou não à minha lei. E que lei era esta?
de forma específica, a lei que viria a ser apresentada nos 10 mandamentos como o 4º mandamento. E agora então, reparem que, voltando novamente a João capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão. E no verso 41 é dito que Jesus tinha sido inclusive motivo de escândalo para todas aquelas pessoas, porque ele se apresentou como o pão que desceu do céu. Ora, toda aquela gente estava a ouvir Jesus dizer isto, estava a entender claramente que se estava a falar numa referência clara ao antigo maná que tinha alimentado o povo de Israel, e agora as pessoas entendiam também que este pão era algo que tinha que ver mais do que propriamente o alimento físico com o qual o povo poderia se alimentar diariamente, mas Jesus estava a falar aqui de algo que ia muito para além da normalidade do alimento comum. O verso 48 diz, Jesus repete pela segunda vez esta expressão, ele diz, eu sou o pão da vida. Os vossos pais, diz o verso 49, comeram do maná no deserto. E o que é que aconteceu com eles? Morreram. Contudo, se vocês comerem deste pão que desceu do céu, vocês não morrerão. O verso 51 diz então, eu sou o pão vivo, Jesus continua, que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E agora então, prezados e queridos amigos, o que é que isto tudo quer dizer para nós? O que é que de alguma forma Jesus nos está a dizer? De que maneira é que Ele nos está aqui a transmitir uma mensagem que é de natureza devocional, que é uma mensagem de natureza prática para a nossa vida? Primeiro, nós não podemos esquecer que, segundo aquilo que Jesus disse, quem comer deste pão não voltará a ter fome. Jesus não está a falar aqui de fome física, não está a falar daquela sensação de estômago vazio ou de desnutrição. Jesus está a falar aqui de algo que é muito mais profundo do que isto. Tem que ver com aquele vazio existencial que alguém tem quando busca nas relações, busca nas diversões, preencher de fato algo que lhe falta no seu coração. Há muitas pessoas que passam os finais de semana a divertir-se para chegarem ao domingo à noite ou à segunda-feira de manhã completamente frustrados. Aquilo que tradicionalmente as pessoas dizem que a segunda-feira é um dia ruim, é justamente o resultado da sensação de insatisfação que ficou de uma série de dias vividos intensamente, mas que não deixaram, de fato, um substrato, um resíduo que tivesse trazido alguma satisfação, algum bem-estar. É uma sensação de frustração, uma sensação de desencanto, uma situação repetida de mais um fracasso. Mas existem pessoas, por vezes, que procuram preencher este vazio existencial com o estudo da filosofia, com o estudo de novas teorias, para chegarem ao final de um intenso exercício intelectual e continuarem vazias, sentindo que os vários campos do conhecimento que procuraram explorar acabaram por não lhes dar a tal sensação de bem-estar e de preenchimento que elas desejavam. Existem pessoas que têm a expectativa de encontrar num casamento ou num relacionamento amoroso a solução justamente para este vazio interior que muitas vezes nós acabamos por sentir. Mas quando um relacionamento termina em divórcio, quando um relacionamento termina numa ruptura, quando vai cada um para seu lado, acabamos por nos dar conta de que continuamos sozinhos e continuamos interiormente vazios, com algo que não conseguimos encontrar neste mundo a forma que possa ocupar e possa preencher o nosso coração, de modo a sentirmos-nos completos e preenchidos. E aquilo que Jesus diz é aqueles que estiverem dispostos a receber o pão da vida, as palavras de Cristo, os seus ensinamentos, o seu estilo de vida, vão chegar finalmente à conclusão de que, por incrível que pareça, em Jesus vão conseguir perceber que todas as expectativas que elas imaginavam serem encontradas nas diversões, no estudo, na realização profissional ou em relacionamentos, poderá ser
plenamente compensado pela presença de Jesus no nosso coração. É por esta razão que Jesus diz: eu sou o pão da vida, e quem vier a mim não terá fome. Sabem que é interessante? Jesus, ele não tinha medo das expressões absolutas. Jesus poderia dizer: olha, quem vier a mim deixará de estar exposto à desnutrição emocional. Quem vier a mim tem grandes chances de poder sentir-se realizado. Jesus não dizia isto. Jesus não tinha nenhuma vocação para ser um filósofo cético ou alguém que tivesse um pensamento questionador. Jesus era politicamente incorreto porque ele estava sempre à vontade para usar expressões absolutas. E Jesus diz-nos com ousadia de quem de fato tem a sensação e a noção muito clara de santidade no seu coração e a conexão com o céu. Jesus diz de forma ousada que ele é efetivamente aquele que está disponível para saciar completamente toda a fome existencial e acabar com a sede que qualquer pessoa possa ter de viver e a ânsia de se sentir feliz. Porque só em Deus, só na conexão com o nosso Criador é que nós podemos encontrar esta tal satisfação e essa tal completude da existência. Mas Jesus ainda tinha alguma outra coisa a nos dizer. É que aqueles que estiverem dispostos a aceitá-lo como seu Senhor, como seu Salvador, terão a possibilidade de não só esperar ter uma vida com uma complementação emocional e um significado e um sentido e propósito completo nesta vida, nesta terra, mas também poderão almejar e esperar a vida eterna, como ela sempre deveria ter sido, como nós sempre imaginámos que poderia ser possível e imaginável. A vida com plena saúde, com perfeita felicidade, de forma permanente por toda a eternidade. Lá no fundo do nosso coração, todos nós almejamos por isto. Uma vida sem fim, uma vida de permanente saúde e de completa felicidade. Mas, como já estamos tão, de alguma forma, habituados a viver neste mundo, embora tenhamos lá no fundo do nosso coração este anseio, achamos que ele não é realizável, que ele não é alcançável, que não passa de uma utopia. Mas, meus queridos, a verdade é que esta é uma opção que está ao alcance de todo o ser humano. Porque se não fosse assim, Deus não teria colocado lá na nossa memória de raiz, no nosso computador que foi criado pelo próprio Deus, que embora esteja todo bagunçado, todo estilhaçado pelo pecado e pelas suas consequências, ainda assim continua a manter características que nos fazem efetivamente perceber que a marca do Criador ainda está impressa em nós. E esta é uma das evidências de que o ser humano foi criado para algo muito superior àquilo que a existência humana nos tem efetivamente proporcionado. E o desejo da felicidade, da completude e de uma existência sem fim é realmente a prova de que Deus nos criou e que Deus colocou em nós a expectativa de assim podermos viver. Por isso, Jesus, ao dizer-se, apresentar-se como o pão da vida, ele está a prometer a você e a mim que ainda que nós estejamos doentes com uma doença terminal, ainda que nós vivamos os achaques da velhice, ainda que nós sintamos que as pessoas a quem amamos estão uma a uma a morrer e nos estamos a despedir dolorosamente destas pessoas em tristes cerimônias fúnebres, embora vejamos a morte e a doença e a decadência ao nosso redor, Deus nos promete que Ele é o pão da vida e que quem se alimentar dele não só não vai morrer, mas ainda que morra, poderá voltar à existência, porque o Senhor garantiu que Ele voltará a trazer esta pessoa à vida. Mas existe ainda uma terceira ideia muito importante. E esta ideia é capaz de ser mais desenvolvida nos versos 56 e 57. No final do verso
51, nós lemos que aqueles que se tornarem, diríamos assim, aqueles que tomarem o pão vivo, acabarão por comer a sua carne e beber o seu sangue. Mas o verso 56 e o verso 57 diz o seguinte: quem comer a minha carne, ou quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós não estamos a falar aqui de nenhuma prática bizarra de canibalismo. Nós não estamos a falar disto. Embora os primeiros cristãos tivessem sido acusados de serem canibais, mas era na realidade a maledicência dos pagãos que não conseguiam entender a metáfora que Jesus tinha apresentado. E Jesus então diz-lhes: quem come a minha carne e o meu sangue permanece em mim. E depois ele vai acrescentar e desenvolver um pouquinho mais a ideia, dizendo: assim como o Pai que vive e me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Meus prezados e queridos amigos, a ideia aqui é muito simples. Assim como nós somos aquilo que comemos, e é invariável isto, ou seja, nós somos literalmente aquilo que comemos. Se comemos alimentos de boa qualidade, poderemos ter uma saúde boa. Se comemos alimentos de má qualidade, a nossa saúde vai penar, independentemente da capacidade genética ou da qualidade do nosso património genético, nós vamos efetivamente ter problemas de saúde. Mas Jesus está a dizer: aqueles que se alimentam diariamente de mim passarão a viver por mim e passarão a ter, diríamos, uma existência semelhante à minha. Meus queridos irmãos e prezados amigos, somos cristãos. Independentemente da igreja ou do movimento religioso que nós sigamos, mas somos cristãos. E como tal, a melhor maneira de nós nos assemelharmos a Cristo é alimentarmos-nos dele. Alimentarmos-nos do seu exemplo, das suas ideias, dos seus pensamentos. Alimentarmos-nos das suas palavras, para que, ao vivermos esta experiência de absorvermos o exemplo de Cristo, nós possamos nos assemelhar a ele, nos pensamentos, nas palavras e nas ações. E agora reparem numa coisa tão simples quanto esta. Se física e biologicamente nós fazemos em média 3 refeições por dia, não era expectável que de forma semelhante também tivéssemos hábitos regulares de estudo da palavra de Deus, de meditação sobre os ensinamentos de Jesus e de reflexão sobre as suas palavras? Talvez aqui esteja uma das razões pela qual tantas pessoas que se dizem cristãs têm um comportamento tão diferente daquele que Cristo teria se estivesse a viver no seu lugar, a viver no meu lugar. Isto é algo para se pensar. O Senhor Jesus disse: eu sou o pão da vida. Compete-nos estarmos disponíveis a alimentarmos-nos deste pão para sermos também mais semelhantes a Jesus. E certamente outras pessoas acabarão por sentir e perceber a diferença na nossa vida. Que Deus abençoe, querido amigo, que o Senhor o fortaleça e o ajude a absorver este mesmo exemplo, este mesmo ensinamento da parte de Deus. Minha oração.